O Thiago Fragoso é só mais um branco, hétero e medíocre. Isso, de longe, é um ataque. Sequer isso é um xingamento. Até porque ser mais um hétero branco medíocre não é exclusividade de meia dúzia de pessoas. É uma constatação histórica. Eu poderia apenas elencar essa oração dizendo que, se ele fosse de fato talentoso, como vários outros de sua geração, ele jamais estaria fazendo essa reclamação, não é mesmo? É essa reclamação de que hoje em dia ser hétero branco é um problema. Porque agora numa novela só tem uma vaga pra quem é hétero e é branco. Agora todo mundo tem que ser preto e LGBT. Enfim, eu questionaria se a gente já viu, por exemplo, o Wagner Moura reclamar disso, se a gente já viu o Selton Mello se reclamar disso, o Caio Blá, o Rodrigo Santoro, todos héteros brancos. A gente não viu, porque a gente aqui trabalha com argumento, com história, com fato, com recorte, com hipóteses, e eu até ia ser bem escroto, sabe? Na real, eu vou ser só um pouquinho. Mas toda vez que eu sou só escroto, vocês não entendem as coisas que a gente explica, porque, primeiro, ironia não é o forte da galera. A gente tem que desenhar as coisas aqui na mão. 2, tem umas pessoas que assistem os vídeos com o cu e a interpretação de texto que se foda. Não importa, é o que eu acho, é o que eu quero ouvir, eu vou tampar meus olhos, não quero saber. 3, essas pessoas sempre acham que a gente tá falando sobre elas. E não é sobre você, o Pedro, o Matheus, a Joana, a Maricleia, que é branca. É sobre uma população, é um senso comum de pessoas que acreditam que pessoas brancas e pretas têm os mesmos direitos. Parece que direito é aquilo que tá na lei, no papel, na Constituição, e não é, amor. Bebê, boa tarde, tudo bom? Direito não é isso. Direito é quando você, dentro da sua individualidade, consegue usufruir daquilo que as outras pessoas também conseguem através dos mesmos esforços. Por exemplo, a Maricleia, que é assim ocasionalmente branca, e ser branco é uma ocasionalidade, tá? Assim como ser preto, você não escolhe. A Maricleia, que é bem branquinha, alva como a neve, teve acesso à Universidade Pública Federal. E sim, eu vou ter que fazer um adendo aqui pra explicar o que é ter acesso, porque vocês vão dizer que ela entrou na Federal porque ela estudou, porque ela se esforçou, e isso se chama mérito. Não é. Eu vou guardar aqui pra gente explicar isso lá na frente. Ela se formou em enfermagem e conseguiu uma vaga de enfermeira-chefe através de entrevista de emprego em um grande hospital particular. Ela é boa, ela fez vestibular, ela passou, ela se formou, foi pro processo seletivo no hospital, teve condições de bancar a sua ida de Pindamonhangaba até São Paulo, tanto para estudar quanto para fazer as seleções de emprego. E ela arrasou, ela é chefe de enfermagem do hospital. Fim da história? O Cleverson, que porventura nasceu preto, conseguiu sair de Portel, no oeste do Pará, até Belém para estudar enfermagem na Federal, onde eu estudei. E essa informação não importa, que beleza. Ao se formar, o Cleverson soube de uma vaga e ele foi para São Paulo fazer a seleção que a Maricleia fez, para essa vaga de enfermeiro-chefe no hospital. Os dois graduados em universidades federais. Ele não conseguiu a vaga, porque era só uma vaga, porque alguém tinha que conseguir e esse alguém tinha que ser a melhor pessoa, pela sua capacidade, pelo seu currículo, correto? Não, meu amor. Porque postos de chefias são ocupados por pessoas brancas historicamente. Olha o que eu tô falando. Historicamente. Escuta, criatura. O Cleverson conseguiu vaga de enfermeiro no hospital para ser subordinado a Maricleia, sendo os dois capazes para a função de chefe. Só que ele só um dia ocupará depois que ele passar pelo longo processo de carreira, tendo que ultrapassar a Maricleia em qualificação, especialização, mestrado, doutorado. Ou seja, para que um preto alcance o mesmo local de um branco, ele precisa ser melhor 2, 3, 4 vezes mais. Ele precisa se esforçar mais, trabalhar mais, dormir menos e esperar mais. Isso não é direito, isso não é igualdade, isso é racismo. A história, os dados, as pesquisas, as realidades nos mostram há 136 anos, desde que houve a suposta libertação dos escravizados, que pessoas pretas, tão capazes ou mais capazes que pessoas brancas, não alcançam os mesmos feitos, porque a elas isso não é permitido. E essa não permissão se dá através de um pacto, chamado o Pacto da Branquitude. E eu adoraria fazer uma bela resenha sobre esse livro, o Pacto da Branquitude, da escritora brasileira Cida Bento, aqui pra vocês, tá? Pra explicar como sem exceção, todas as pessoas brancas estão envolvidas em um pacto geopolítico que impede que pessoas pretas sucedam na vida. Mas eu não posso fazer isso. Primeiro porque eu não tenho capacidade intelectual para tanto. Eu não sou tão safo assim a esse nível de falar sobre esse assunto. Eu carrego essa consciência. Segundo, porque eu preciso focar no assunto do Thiago Fragoso à luz de recorte de nós LGBTs, que é o fulcro da existência desse canal. Então, para facilitar, inclusive para mim, estou gravando isso numa sexta-feira, um dia que eu tiro para não me preocupar com os problemas do mundo, eu vou por parte, vamos lá. Há 73 anos a TV brasileira no Brasil, 73 anos, a gente só vê gente branca na TV. Em 1969, quando a gente teve uma atriz negra de destaque, que era Ruth Souza, em uma novela com uma grande repercussão, tá? Que era A Cabana do Pai Tomás. A gente teve um belo de um blackface, porque pintaram um homem de preto, um homem branco pintado de preto. E como é que isso acontecia? E como é que acontece até hoje? Quem promove as novelas na TV é o anunciante, é ele que banca. É a empresa que coloca o seu reclame nos intervalos das novelas
novelas. E quem garante a grana que o anunciante investe em propaganda nos intervalos de novela é o grande público, o consumidor. Se o grande público não quer ver gente preta na TV, então o anunciante não anuncia numa novela onde os protagonistas são pretos. E a TV, que não é louca de ficar sem o dinheiro para custear as suas produções, só coloca atores da cor que o público quer ver, ou seja, branco. Portanto, a razão de a gente ter passado pelo menos 60 anos sem pessoas pretas em novelas é nossa, é do público. Basicamente, por décadas, a gente se recusou a ver gente preta em papéis de destaques, reservando a eles somente papéis de figurantes, em novelas de épocas como escravizados, empregadas domésticas, e a gente já estende esse recorte aqui para sexualidade. O grande público não quer jamais ter a consciência de que o galã de novela é gay na vida real. Imagina, o Marco Nanini, o Marcos Caruso, por exemplo, que estão na TV há mais de 35 anos, nunca foram vistos como homens gays para o grande público, porque se fosse, jamais estrelariam novelas, mas eles são gays, sabiam? Ambos são casados com seus parceiros há anos. As marcas, no fundo, elas não estão nem aí se a produção traz um ator preto, gay. Ela quer sucesso para poder entrar no intervalo, mas para ser sucesso tem que ser assistido, e para ser assistido, o público tem que ver gente que ele quer. Tem que ter o cabelo que ele quer, o nariz que ele quer, a cor da pele que ele quer, o corpo que ele quer. 60 milhões de pessoas que assistem novelas decidem através do pacto social que não deveria ter uma Helena negra. Por isso a Thaís Araújo fracassou na novela. A culpa não foi dela, ela é talentosíssima. E agora você escroto. Vocês acham que a Vera Fischer é uma atriz superior a Thaís Araújo? Me poupem, gente, me poupem. A Helena de maior sucesso da história é branca e loira. E não era tão talentosa assim. A culpa é da velha que tá sentada no sofá e não suportava ver a Thaís Araújo no papel de uma mulher rica no Leblon. A gente demorou 40 anos para considerar um homem preto galã de novela. E foi justamente o marido da Thaís Araújo que conseguiu esse feito, o Lázaro Ramos. E eu te pergunto, o que é que mudou? Quase nada, meus amores. Basta observar os protagonistas das novelas da Globo para perceber que o homem branco hétero ainda é maioria, a despeito do que o Thiago Fragoso falou. Na novela das 18 agora, nesse momento da data de publicação desse vídeo, a gente tem o Alexandre Nero, o Túlio Starling e o Eduardo Moscovis, todos brancos. A novela das 19, que é Família é Tudo, tem o Renato Góes, Jaime Monjardim e o Thiago Martins nos papéis principais. Já na novela das 21, que tá rolando Renascer, o elenco com o maior número de negros da história, porém o protagonismo masculino também está com os brancos heterossexuais, Marcos Palmeira e Vladimir Brista. A próxima novela que vai estrear, Mania de Você, tem quem? Chay Suede, Nicolas Pratt, Rodrigo Lombardi liderando o elenco. Não é questão de talento, de capacidade, de esforço. É porque a branquitude não permite que pretos ocupem esses espaços, esses locais. E a gente estende essa lógica a todos os outros espaços. Eu pergunto aqui pra vocês, num país onde a maioria da população é negra, por que a gente não vê tantas pessoas negras nos espaços públicos, por exemplo, na universidade? Vocês já deram uma olhada nas fotos de formatura de turmas de medicina, de odontologia, de direito, de engenharia, meus irmãos? Quando não tem uma hegemonia branca, tem dois negros e às vezes só um, e dependendo do local, do município, do curso, a gente ainda vê legenda ali naquela foto. Primeiro negro a se formar em odontologia em Pirapora do Norte. Não havia mais pretos em Pirapora do Norte? Os pretos de Pirapora do Norte não são capazes de passar no Enem? Eles não se esforçaram o suficiente para entrar em medicina? Vamos agora fazer aquele adendo que eu prometi lá no começo? Quando eu tô muito organizado aqui, eu acabei de lembrar que eu disse que eu ia explicar isso aqui, meu bem. Boa tarde. Quando os escravizados foram libertados pela princesa Isabel, que fofa ela, né, gente? Uma santa boazinha. Aos negros libertos foi negado tudo. Trabalho, lotes de terra, entrar em determinados lugares como igreja, frequentar escola, aprender a ler, ser atendido por profissionais de saúde. E à medida que o tempo passava, mesmo a Constituição de 1888 garantindo a liberdade às pessoas negras, a sociedade nunca permitiu que essas pessoas alcançassem status sociais e lhe desse condições de fazer um planejamento ao longo dos séculos para que elas pudessem ter as mesmas oportunidades. Vejam, nós temos mais pretos e pobres no Brasil e os dados, os números mostram que pretos têm menos acesso à educação. E por que tem menos acesso à educação? Porque tem menos condições de sobrevivência para conseguir estudar. E eles têm menos condições de sobrevivência porque o racismo faz com que as pessoas os enxerguem como pessoas perigosas, criminosas, incapazes. Basta olhar pra gente mesmo na rua e sair, anotando quantas vezes a gente sente medo de alguém vindo em nossa direção quando a gente tá sozinho na rua. Essa pessoa é branca ou é preta? A gente atravessa a rua com medo de um loirinho do olho verde? Magrinho, bonitinho? Nunca! Nunca, irmão! Se for preto de 10 no cabelo, você atravessa a rua?
Como que uma criança vai conseguir ir para a escola, ter 2 horas em casa só para ler livros, concluir o ensino médio e entrar numa federal se ele teve que ajudar a mãe a vender coxinha na porta de uma empresa para não morrer de fome? Ah, mas eu também sou branco e eu tive que ajudar minha mãe para não morrer de fome. É isso que eu te falo. A gente fica puto aqui com vocês. Eu tento não ser escroto, mas aí eu já continuo sendo escroto. Eu tô te dizendo que a maioria da população do país é preta. Eu não tô falando de você, Enzo, que você é branco e pobre e teve que trabalhar aos 13 anos. Não é a sua história, é a de uma população. Mas como todo branco adora fazer com que a coisa seja sobre ele, ele vai comentar que ele é branco e que ele teve que ajudar a mãe dele na feira e que mesmo assim ele cursou odontologia e se formou e blá blá blá. Enfim, no Brasil, o negro não consegue usufruir dos mesmos privilégios que as pessoas brancas, porque o racismo estruturado nas pessoas não permite. A gente vê as pessoas brancas nos mercados, no shopping, na escola, nas festas, na igreja, na faculdade, no trabalho. Ou você já trabalhou numa empresa com 12 funcionários, onde metade era preto e metade era branco? Fala aí pra mim, irmão. Nunca, meu amor. Já trabalhou? Nunca, meu bem. Tudo bom? Boa tarde. Nenhum de nós tivemos um local onde metade das pessoas são pretas. E como que isso não acontece em um país onde metade das pessoas são pretas? Não é porque elas não são capazes de estar ali. Ah, mas na minha empresa eu contrato pela capacidade e não pela cor da pele. Mentira! Mentira! Não caiam nessa falácia, isso não existe. Nenhum empresário branco, hétero, rico, quer ter uma empresa cheia de preto trabalhando numa sala. Eles não querem ver a fábrica deles lotada de funcionários de cabelos crespos. As lojas dos shoppings não querem ver um monte de preto no salão vendendo seus produtos, porque o público não quer entrar nessa loja. É um sistema que envolve o bilionário, o milionário, os ricos, os donos do meio de produção e a população em especial que defende bilionário, coach milionário, que na real é um bando de gente pobre. A história mostra porque o sistema de cotas é uma necessidade e ainda assim as pessoas criticam as cotas raciais dizendo que ela privilegia pretos quando elas deveriam estudar mais para conquistar as suas vagas. É por isso que cada vez que um preto alcança um posto de trabalho alto como chefe, ele celebra nas redes como o primeiro gerente geral negro de um banco, a primeira mulher negra a chefiar a cozinha do Hotel Hilton, o primeiro presidente negro de tal país, a primeira negra a ser diretora de uma faculdade. Vocês já viram o branco comemorando assim? Já viram, amor? Vocês já viram o branco fazendo esse tipo de comemoração? Não viram! Porque há 500 anos no Brasil só branco que faz, só branco que tem, que ocupa, que pega, que conquista, que ganha. Só ele que está nas novelas. Só branco. Primeira negra a fazer uma Helena, primeira negra a ser vilã no Horário das 21, primeiro negro protagonista de uma novela. Vocês já viram essa frase trocada pela palavra branco? Não tem, gente. Porque até aqui só branco que faz tudo e só branco que tem tudo. Não é possível que vocês achem que isso seja mérito do branco, que ele conquistou. Não é possível. Isso é estupidez. E mais uma vez, ainda que você seja negro e você conseguiu a sua vaga com o seu esforço, o racismo estrutural não é sobre você, é sobre 100 milhões de pessoas. Dito isto, o ator Thiago Fragoso entendeu os papéis para ele diminuíram. Olha que louca essa ideia que ele construiu sobre o privilégio que ele tem e que ele faz uso há mais de 20 anos. Ele afirmou que agora só tem uma vaga na novela para cada ator branco e hétero. E a gente já provou no começo desse vídeo que não é verdade, né? Muito pelo contrário. Só tem uma vaga para LGBT e umas 3 ou 4 vagas aí para negros, com muita luta. Mas o grande quiprocó disso é que ele acredita fortemente que brancos héteros deveriam ter mais privilégios que negros e LGBTs. Ué, absurdo que agora do nada pretos e LGBTs estejam trabalhando o mesmo patamar do que ele. Isso é inconcebível. Ele que tá aí há 20 anos na TV feliz, conquistando seus papéis sem muito esforço, porque branco, hétero, medíocre consegue as coisas assim, tá? O Ícaro Silva disse isso, essa frase aí, quando o patético Thiago Leifert resolveu tretar com ele, que é sempre assim. O preto tá ali arrasando na dança dos famosos, faz o melhor show de todos e vai vir um hétero mediano, medíocre tirar o seu lugar de vitória. Sempre vai, sem muito esforço. Vai conquistar aquilo que o preto e o LGBT vai ter que ralar 3 vezes mais para conseguir. Enfim, o Fragoso estava no seu conforto quando de repente ele percebeu que pessoas talentosas querendo trabalhar, pessoas geniais produzindo e ganhando espaço, estão fazendo a mesma coisa que ele fazia sem muito esforço. Olha que louco isso, né? Não é absurdo? É sobre isso que a gente está falando. A maioria das pessoas brancas de classe média, heterossexuais e que estão em posição de poder não se esforçam que deveriam para chegar lá. Elas desfrutam de privilégios que LGBTs e pretos não desfrutam. Isso incomoda. Vocês percebem como é dinâmico esse movimento em que os negros e os LGBTs estão lutando por direitos iguais? Porque eu acabei de explicar que os direitos não são iguais. Não existem direitos iguais. E aí os héteros brancos tomaram um susto, porque agora eles têm que dividir de forma igualitária os espaços. Igualitário. 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 Eu tô ressaltando isso porque tá cheio de hétero nas redes dizendo que LGBTs têm mais direitos que eles. E a gente luta para ter mais direito que o resto da sociedade. Vai ter um vídeo aqui, ou já tem, não sei da data de publicação desse vídeo aqui,
que também é bem recente, em que a gente reage a um nerd homofóbico dizendo que os LGBTs conquistaram direitos que eles não têm. Que, inclusive, a gente tem na Constituição leis de crimes que favorecem a gente. Ou seja, ele quer o direito de cometer homofobia sem ser condenado. Ele quer o direito de poder atacar as pessoas LGBTs sem ser condenado. Ele acredita que o crime de LGBTfobia é um direito a mais que a gente tem em relação a ele, que é hétero. Vocês entendem o nível de desonestidade, de mau caratismo, precariedade e de desumanidade dessa fala do Tiago Fragoso, esse pensamento? Porque para ele, se igualar ao resto da sociedade é uma coisa ruim. O certo é que héteros e brancos como ele tenham mais acessos e oportunidades nas novelas e pretos e LGBTs continuem tendo uma única vaga numa novela. Ele deu uma declaração em que ele diz: quem me conhece sabe, eu estou fazendo isso desde a década de 90. Ou seja, sou hétero e branco e estou há décadas fazendo. Por que agora pretos e LGBTs querem fazer também? Assistam. Isso saiu de contexto, acho que eu não vou ficar dando espaço para isso. Quem me conhece, eu comecei esse troço na década de 90, foi ontem. Quem me conhece, me conhece. E, enfim, não vou perder meu tempo enchendo linguiça de outras coisas que eu acho que eu não concordo. Vocês entendem como ele acredita que ele não está sendo racista nem LGBTfóbico? Como na cabeça do homem hétero médio não tem espaço para essa reflexão? Não tem! Por mais que você explique para ele, cara, que isso é racismo, que isso é LGBTfobia, você está questionando a presença de pessoas pretas e LGBTs em um espaço o qual você não tem esforço para ocupar ao longo de toda a história. E essas pessoas estão há 60 anos tentando entrar e só não entram porque vocês e pessoas como você estão se pintando de preto para parecer preto, aparecendo queimado, com a pele queimada e suja para parecer nordestino, como se nordestino fosse uma pessoa sempre queimada com a pele suja, pra fazer novela e não deixam um preto, um nordestino, um gay fazer ele mesmo, que interpretou um gay sem ser gay, em uma das piores e mais decadentes performances de atores heterossexuais fazendo gay novela. Estereotipado, caricato, raso, e tá ali porque tem a herança que importa, como bem disse a senhorita Bira. Ele tem um sobrenome, como vários outros atores brancos, héteros, medíocres, que a TV está cheia deles, porque eles têm a herança que importa. Tem a herança no nome e tem a herança na cor. E sabe o que mais me entristece? É que apesar de eu estar aqui com amor, com carinho, dedicação imensa ao fazer esse texto e trazer pra vocês esse lado da lógica social, um monte de gente vai dizer que eu tô errado. É mimimi, que é vitimismo. E obviamente que essa é uma consequência de se chegar a muita gente. É uma consequência do meu trabalho. Mas meu objetivo aqui tá cumprido. Eu pensei em cada linha sobre esse assunto pra falar aquilo que tá sob a minha condição. Mais que isso, eu só posso recomendar boas leituras, que vocês sigam criadores pretos, flexibilização do pensamento, e vocês expandam a cabeça para espantar o fantasma da estupidez egocêntrica e narcisista de achar que tudo é mérito, o que um coach vai te ensinar 10 passos para o sucesso, e que tem que acatar as necessidades das maiorias e não de minorias, que é possível ser justo e igualitário num sistema capitalista. De coração, essa é a minha contribuição parca ou porca, mas honesta para vocês. Fiquem bem. E se for, vai na paz.